9h22, vamos ao tema do dia que estampa todas as manchetes dos jornais brasileiros, evidentemente, todo acompanhamento por parte da imprensa, desdobramentos, de fato, alguns ministros, inclusive do governo, já se manifestaram sobre as explosões que ocorreram ontem, portanto, na Praça dos Três Poderes. Retorna mais uma vez ao vivo de Brasília, observo todo um aparato de segurança também ali ao redor da Luciana Verdolim. Então, Luciano, o que você pode falar então dessa repercussão já política agora daquilo que aconteceu ontem à noite em Brasília? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Olha, Matos, vários ministros, representantes de partido estão comentando, e estão se posicionando contra mais esse ato de violência, quase esse ato de extremismo que foi praticado ontem aqui na Esplanada dos Ministérios. Só para a gente atualizar a situação, o corpo de Francisco Vanderlei Luiz foi recolhido agorinha há pouco pelo IML, pelo Instituto Médico Legal aqui de Brasília. E a gente ouviu também, das 8 horas até agora, mais ou menos, 2 explosões. São detonações lá no anexo 2, do anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde ontem também teve a explosão de um veículo. Aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Comunicação do Governo, Paulo Pimenta, disse o seguinte pelas redes sociais: os ataques às instituições são ataques à democracia e também ao povo brasileiro. A Polícia Federal já instaurou o inquérito que está correndo aí, deve cair nas mãos do ministro Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal e investiga quem são os responsáveis pelas explosões, tanto aqui na Praça dos Três Poderes quanto na Câmara dos Deputados, no anexo, no estacionamento da Câmara. Segundo ainda Paulo Pimenta, cada vez mais a defesa da democracia, o combate à intolerância e à política de ódio que contaminou setores da sociedade se tornam fundamentais. Não podemos, em hipótese nenhuma, segundo o ministro, naturalizar os atos antidemocráticos. Segundo ele, vamos seguir trabalhando pela reconstrução do país e pela união do povo brasileiro. Todos aqueles que forem contra isso serão derrotados mais uma vez. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também se manifestou. Disse o seguinte: os gravíssimos fatos de ontem à noite na Praça dos Três Poderes repetem o cenário, os alvos e a violência do 8 de janeiro. Ainda segundo ela, são muitos elementos que nos alertam para permanecer vigilantes em defesa da democracia. Segundo ainda a presidente do PT, sabe-se quem são seus inimigos e saberemos defendê-la, a democracia, mais uma vez. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, também se manifestou. Disse que repudia com veemência o ocorrido ontem aqui em Brasília e defendeu rigor nas investigações frente ao Supremo Tribunal Federal, as explosões, frente ao Supremo Tribunal Federal e também na Câmara dos Deputados. E disse que não haverá tolerância com desrespeito e ataques contra a democracia e as nossas instituições. O senador Randolfo Rodrigues foi outro que se manifestou. Disse o seguinte, que o atentado tem características de motivação política. É inadmissível, segundo ele, após tantos ataques à democracia brasileira, que haja apuração rigorosa para apontar responsáveis e que vença a união dos brasileiros. Ainda segundo Randolph, somos um país, uma grande nação e não deve haver divergências quanto à vida dos brasileiros, está sendo colocada em risco. Ainda segundo o senador, sejamos intolerantes ao fascismo e à disseminação do ódio e a resposta deve ser a Constituição, a lei e a união do povo brasileiro. O nosso repórter, o Bruno Pinheiro, conversou ontem com Chico Alencar, o deputado do PSOL, que apontou que mais esse caso de violência aqui em Brasília pode dificultar ainda mais a discussão no Congresso Nacional da lei de anistia dos acusados, dos condenados pelo 8 de janeiro. Ele disse o seguinte: o projeto já enfrentava dificuldades, agora fica ainda mais difícil, porque esse indivíduo, mesmo sendo um lobo solitário, é um subproduto de tudo o que aconteceu, da trama golpista que culminou com o 8 de janeiro de 2023. Quem também se manifestou foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, defendeu a necessidade de pacificação. Ele, pelas redes sociais, disse o seguinte, que lamenta e repudia todo e qualquer ato de violência e, apesar de configurar um fato isolado e, ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa que infelizmente acabou falecendo, é um acontecimento que deve levar à reflexão. Ainda de acordo com o ex-presidente, já passou da hora do Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado em
que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade, segundo o ex-presidente, não será consequente enquanto não se restaurar em nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças políticas. Luciana Verdolim, ao vivo de Brasília. Então, os senhores acompanham o reforço da segurança lá no Supremo Tribunal Federal. Lá tem um carro posicionado ali e também está cercado ali o Supremo, portanto. Ela trouxe, então, agora todos os desdobramentos, repercussões daquilo que aconteceu em Brasília e nós vamos falar mais sobre isso. E daqui a pouco a Luciana retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan.